Você aí de casa sente alguma dor nos pés ou nos tornozelos? Já procurou um especialista para saber o que está acontecendo? São muitos os problemas que podem afetar essa parte do corpo e até prejudicar a locomoção. Vamos entender que doenças são essas e como prevenir com o ortopedista Rodrigo Nunes, que está ao vivo e vai falar com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Então, queria que o senhor começasse explicando para a gente quais são as principais doenças que afetam, então, essas partes do nosso corpo. Eu sou ortopedista, especialista em pé, né? Eu vou comentar sobre as principais patologias que podem acometer os pés. Atualmente no consultório a gente vê muitos pacientes com queixa de dor no calcanhar, típica de fascite plantar, que comumente o pessoal chama de esporão calcâneo. Tem as patologias do tipo joanete, em que o dedão fica torto, né, que é o hálux valgo. Tem as unhas encravadas. Tem as crianças que têm a curva do pé mais baixa, que é o pé chato. Algumas crianças já nascem com o pé torto, na maternidade mesmo, já o pediatra, o ginecologista já solicitam avaliação. Então, são patologias que acometem qualquer idade, qualquer sexo e, independente da idade, podem causar problemas para o futuro. Então, devem ser acompanhadas. Oi, doutor Rodrigo, bom dia para o senhor. Alguns problemas, eles podem ser causados por maus hábitos? O senhor pode citar alguns exemplos para a gente? Isso, alguns problemas, igual eu comentei, podem ser congênitos, genéticos, a pessoa pode ter uma predisposição. Porém, o uso de calçados muito flexíveis, rasteiros, bico finos, sapatos mais apertados, saltos exageradamente altos podem levar a algumas sobrecargas no pé e com isso desenvolver algumas patologias. Por exemplo, a gente sabe que o joanete, que é o hálux valgo, está muito relacionado ao calçado, o salto alto, o bico fino e também aos sapatos muito moles, muito flexíveis. E isso é tão verdade que normalmente para cada 10 pacientes, 9 são mulheres. Certo. E quando procurar um ortopedista para falar sobre os pés? É quando começa a sentir um incômodo, uma dor? Ou dá para prever, para ter um diagnóstico ali precoce desses problemas e evitar esses desconfortos? Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Assim que houver qualquer sinal, alteração, sintoma de dor, até mesmo alteração da qualidade de vida, né? O paciente pode ter dificuldade para realizar as atividades diárias, atividades do trabalho. Tem pacientes que reclamam que não conseguem usar o calçado, que é obrigatório usar na empresa, uma bota ou uma sandália que é obrigado a usar, tipo o pessoal da enfermagem tem que usar algum sapato mais fechado, e isso atrapalha realmente para fazer a atividade do trabalho por conta do calçado que ele tem que usar. Normalmente os primeiros sintomas acontecem na idade mais ali dos 16, 18 anos, quando a pessoa começa a ir para a escola, a trabalhar, tem que sair mais, tem que ir para a empresa, tem que ir para a faculdade, e aí isso leva a dificuldade para começar a caminhar e aí sente as dores. Doutor Rodrigo, tem muitas mulheres, é claro, que usam bastante salto, inclusive, né, não só assim, em ocasiões especiais, mas como o dia todo. Tem gente que trabalha de salto, né, com salto muito alto durante o dia todo. E isso, ela pode levar esse hábito aí por muitos anos. Isso aconteceu, inclusive, com a minha mãe. Foi uma pessoa que usou muito salto durante a vida toda. E quando ela se aposentou, parou de usar salto, ela começou a ter muita dor nos pés. Depois que ela, né, parou de usar tanto salto. Por que isso acontece? O pé, de alguma forma, se acostuma com aquela posição. E o que fazer nesse caso, né? Ela não gostaria de continuar usando o salto, né? Mas era uma coisa que aliviava. Pelo menos quando ela colocava algum sapato mais de plataforma, dava uma aliviada. Isso é comum? Isso é muito comum. É o fato da evolução do ser humano mesmo, ser utilizado muitos pés para ficar em pé, permitiu com que a gente consiga utilizar o calçado desses tipos que você está falando por um longo tempo. O grande problema é que chega uma fase da vida em que a musculatura não consegue absorver tantos impactos, os ligamentos começam a sofrer e o paciente começa a sentir sintomas por falta do próprio amortecimento do organismo. Então o pé ele aguenta até um certo ponto, até um certo tempo. Esse limite ele é muito individual.
Quanto mais deformidades, quanto mais problemas, se você tiver calosidades, dedos tortos, pisada torta, a chance disso acontecer mais cedo é maior. Pacientes que não têm nenhum problema no pé, não tem nenhuma alteração de formato, nenhum desvio, eles conseguem usar os calçados que não são tão ideais por mais tempo. Porém, uma hora ou outra, a conta chega. E provavelmente foi isso que aconteceu no caso que você contou. O que acontece é que a musculatura do pé não consegue absorver mais tanto os impactos, os ossos começam a sofrer e aí sim as deformidades podem aparecer por sobrecarga tardia. Então, nem sempre dá para ficar o tempo todo com um sapato ortopédico, igual você também comentou. Tem um casamento, tem uma festa, tem uma situação específica do trabalho. É um advogado, é um juiz, é uma festa que você vai. Lógico que você vai poder usar aquele sapato que não é tão confortável. Vai usar o mais bonito. Mas é uma balança, né? A gente sempre pede para o paciente analisar a beleza e o conforto. Chega uma fase da vida em que a gente tem que tender mais para o conforto e deixar a beleza para alguns momentos. Então, a orientação é que a gente use o sapato mais confortável o máximo do tempo e esse sapato, que é de salto alto, bico fino, com material que pode te machucar o pé, na menor quantidade de tempo possível. Certo. Então, nesse caso, que a Marina deu o exemplo, que o problema já aconteceu, ela já sente essas dores. O senhor disse que é muito comum. Tem como corrigir esse problema? Alguma medicação, algum tipo de tratamento para que ela pare de sentir essas dores? Eu costumo dizer que o alívio das dores é sempre possível. Existem medicações, a gente pode ensinar alguns exercícios para os pés. Eu deixo sempre alguns exemplos de calçados mais ortopédicos, eu imprimo o formato, o tamanho do salto, quantidade de tiras e dou para o paciente. Só de fazer essas modificações, alguns alongamentos, exercícios específicos para o pé, a maioria dos sintomas já melhoram. Agora, tem que ser análise individual, precisa ser avaliado o pé, precisa ser avaliada a perna, o joelho, o quadril, uma análise do membro inferior como um todo, porque algumas deformidades às vezes precisam ser corrigidas junto para poder aliviar totalmente a dor. Então, o paciente que tem uma dor, mas tem um joanete, ou tem um pé chato, ou tem uma curva do pé muito alta, ou um dedo muito torto, ou alguma calosidade, que é um sinal de que alguma coisa não está bem no pé, isso é sinal de que às vezes precisa fazer até mesmo um procedimento cirúrgico. Então, precisa passar em consulta, analisar os pés, fazer radiografias, até outros exames complementares em busca de alterações da biomecânica do pé. E se tiver algum sinal nesse sentido, a gente pode corrigir essa biomecânica com uma cirurgia, por exemplo, que vai levar à resolução do problema. Doutor Rodrigo, no caso das crianças, em que idade é possível ver ali que pode ter algum problema, alguma malformação nos pés? E o pediatra mesmo, ele pode avaliar isso ou é bom toda criança ser avaliada por um ortopedista logo ali no início da vida? Depende muito da patologia. Algumas patologias, ao nascimento, no primeiro dia, o pediatra e o obstetra já encaminham para o ortopedista. Algumas deformidades congênitas, que o pé nasce muito torto. A gente tem que lembrar que toda criança nasce com o pé ainda em formação. Todo bebezinho nasce com o pé chato, muito flexível. Quando começa a andar, tem aquela marcha que é meio desequilibrada, pisa um pouco para fora. A criança ainda está naquela fase de desenvolvimento. Mas alguns sinais já são observados. Criança que pede muito colo, que não gosta de ficar andando muito assim, vai no shopping, pede colo, reclama que está queimando a perna, está dando fisgadas, cãibras. São sinais de alguma alteração. E aí também é muito difícil dos pais observarem pequenas modificações na pisada, por exemplo. Então, ao sinal de que a criança está tendo dificuldade para realizar as atividades da escola, para brincar, quando viaja, sente algum sintoma diferente, é bom levar para o ortopedista para avaliar. Porque a gente consegue pegar os problemas já logo no começo. E talvez até uma palmilha, um sapato mais ortopédico, ensinar alguns exercícios que são feitos em casa mesmo, a gente consegue resolver o problema. E algumas patologias não, já são mais graves, então ao nascimento já dá para saber, com 1 ano quando começa a andar, que é mais ou menos ali com 12 meses, 14, 15 meses, então a gente consegue já ver a pisada como é.
Algumas crianças, por exemplo, têm o pé chato, e nem sempre isso é um problema. Tem pacientes que têm o pé chato, a curva baixa, desde a infância e vão ficar com o pé chato até a fase adulta, até o envelhecimento. Desde que não tenha dor, não tenha desgaste, artrose, não é um caso que é obrigatoriamente cirúrgico. Certo, doutor. Então, para a gente explicar bem, explicar de uma maneira mais fácil para os pais entenderem, essa formação, ela termina em que idade, mais ou menos? Ótimo, a pergunta foi excelente. Então, a criança nasce sempre com o pé com a curva bem retinha, todas nascem assim, passa um período em que a curva do pé às vezes até aumenta, depois quando ela ganha peso, ao redor dos 6, 8, 10 anos, pode abaixar de novo a curva do pé, mas isso é normal. O fechamento do crescimento do pé, o pé continua crescendo até os 16, 18 anos, em média. Na menina, às vezes para antes, porque a menstruação, logo que tem a primeira menstruação, isso é sinal de que as linhas de crescimento do organismo como um todo já estão fechadas pela parte hormonal feminina. Então, é por isso que também as mulheres têm o pé um pouquinho menor do que o dos homens, que cresce mais até os 18. Então, nessa fase dos 14, 16, 18 anos, é a fase que a gente costuma tomar decisões de tratamentos. Muitas crianças começam a consulta logo ali com 1 ano, 2, 3 anos e acompanham até os 14, 16, 18, que é nessa fase que a gente toma decisões, se será necessário fazer uma cirurgia, por exemplo. Quando a deformidade é muito grave, aí a gente age antes. Tem crianças que precisam operar ao redor dos 10, 12 anos. Certo. Doutor Rodrigo, as pessoas que estão aí acima do peso, com sobrepeso ou obesas, no caso das gestantes também, né, que o peso aumenta muito, que é o meu caso, ainda não aumentou muito, mas tem aumentado, né? A gente tem que ter algum cuidado especial com os pés, porque querendo ou não a gente sente, né, um pouquinho mais de carga ali nessa parte do corpo, né? Tem algo que pode ser feito ou é realmente evitar esse sobrepeso? No caso das gestantes, não tem muito como evitar, né? É claro que a gente não pode exagerar muito, mas tem esse aumento e a gente sente bastante, né, essa carga nos pés. Especificamente sobre a gestante, não é só o peso, as alterações hormonais da gravidez levam a uma flacidez dos ligamentos. Então é muito comum a gestante ter dor na coluna, na sacroiliaca, na região da bacia, por exemplo, porque o ligamento da bacia fica frouxo pela alteração hormonal da gravidez. Então, a gestante não é só o peso do abdômen, do peso da gravidez, mas também as alterações do sistema mesmo, do organismo como um todo. Os pés podem ficar inchados, as gestantes falam que os sapatos não cabem, que às vezes, mesmo depois da gravidez, o pé fica um número maior. Então, é muito comum as alterações nos pés durante a gravidez também. Os calçados vão amortecer a pisada, o jeito de pisar muda, né? Então, o peso não é o principal fator de dor, mas eu costumo dizer que diminuir o peso ajuda muito nos sintomas, porque o pé vai fazer toda a absorção do impacto na pisada. Se você diminuir o peso, obrigatoriamente o pé vai absorver menos carga. Isso vai levar a um alívio dos sintomas. No paciente que já é obeso mesmo, com alteração metabólica, aquele sobrepeso exagerado, aí a gente começa a preocupar, porque quando passa do limite, o desgaste começa a acontecer. E o desgaste pode acontecer em qualquer estrutura. Pode ser no osso, pode levar a fraturas de estresse, pode levar a artrose, calcificações. Se for no tendão, vai dar tendinite. Se for no nervo, vai dar neuroma. Se for na pele, vai dar calosidade. Então, aonde esse peso vai ser absorvido, vai levar a alguma alteração. E aí faz parte do tratamento também, o tratamento da obesidade, entrar com um nutricionista, avaliar os hormônios com o endocrinologista, talvez até fazer a cirurgia bariátrica, porque isso pode te levar a uma melhora do resultado final. Certo. Ao longo dessa nossa conversa, a gente percebeu que as mulheres sofrem muito, tem muito mais fatores ali que podem gerar problemas, né, na região dos pés do que os homens, né? Tem a questão da gravidez, os sapatos que não são tão confortáveis, geralmente os masculinos são mais confortáveis. No caso dos homens, o que mais provoca problemas? Quais são os tipos de problemas que os homens mais têm? É bem isso mesmo. Na prática, a gente observa aqui no consultório de um especialista em pé, 90% dos pacientes são do sexo feminino e são muitas variáveis. No caso dos homens, as alterações
podem ser as mesmas. Por exemplo, o homem pode ter joanete, mas é muito mais raro. Quando acontece, a dificuldade do tratamento é maior no caso do homem, porque tem justificativas diferentes para o joanete. O do homem, às vezes, pode ser por alguma alteração ligamentar, uma má formação. Então, normalmente, o do homem ele é cirúrgico. O da mulher, muitas vezes, ele não chega a ser tão grave, ele tem aquela deformidade que leva a uma alteração estética, né? Que muitas vezes é a principal queixa, a queixa estética do dedo que está torto, que traz a paciente ao consultório. As principais causas de alterações do pé do homem são as alterações de atividade física, de trauma, os pedreiros, os que trabalham em ambiente rural, em fazenda, que tem que usar botinas. Isso pode levar a traumas de repetição por sobrecarga também. Então, normalmente, o do homem está relacionado a um peso mais exagerado, que carrega peso, lá o pedreiro, um funcionário de uma empresa, de uma indústria, que trabalha com uma máquina, ou um motorista de caminhão, de ônibus, que fica muito tempo com o pé para baixo. Então, as causas, as justificativas que trazem o homem ao consultório são bem diferentes da mulher mesmo. Doutor Rodrigo, e as pessoas que têm diabetes, precisam ter algum cuidado especial com os pés? Elas podem sofrer aí alguma complicação na parte dos pés? Excelente pergunta. O paciente que tem diabetes, quando ele faz o diagnóstico com o endocrinologista, que tem lá a glicemia alta, o açúcar alto no sangue, ele tem que lembrar que não é só apenas o controle da glicose no sangue que vai resolver o problema. O tempo de doença, a gente sabe que é o problema. Uma pessoa que fez o diagnóstico de diabetes na infância é muito diferente daquela que faz o diagnóstico na fase adulta. Existem 2 tipos de diabetes, nós não vamos entrar muito nisso. Mas para os pés, a gente sabe que aquele que faz o diagnóstico muito cedo, que tem um diabetes há 15, 20, 30 anos, isso pode levar a consequências gravíssimas no pé. Existe um diagnóstico chamado pé diabético, que é uma alteração dos nervos e dos vasos do pé causada pelo excesso de açúcar no sangue. Esse açúcar no sangue vai levar a uma alteração de sensibilidade na planta do pé, na sola do pé, e que o paciente pode desenvolver até mesmo anestesia, insensibilidade. Tem pacientes que chegam no hospital que pisaram no prego de manhã, trabalhou o dia todo com o prego enfiado dentro do sapato, perfurou o calcanhar, trabalhou o dia todo, só foi ver que o pé estava machucado à noite quando foi tomar banho, devido à insensibilidade. O pé fica tão anestesiado que eles machucam, cortam, pisam em fogo, pisam em brasa, pisam em pedras. Às vezes tem uma pedrinha dentro do sapato, ele põe com a meia, vai trabalhar, quando ele volta a pedra machucou o pé e ele não sentiu dor. Então o diabético ele tem que ter o acompanhamento multidisciplinar que é falado. É o endocrinologista, é o ortopedista para ver a parte do pé, é o oftalmo para ver o olho, porque essa alteração do nervo e dos vasos pode dar em qualquer lugar do corpo, pode dar no rim e ele pode perder o rim, pode dar no olho, ele pode perder o olho e pode dar no pé e levar até amputações. Ficou alerta então, alerta importantíssimo para quem está nos acompanhando e que sofre aí, né, com o diabetes. Agora, doutor, só para a gente entender bem, qual a diferença entre joanete e esporão? Aí basicamente são 2 patologias, 2 problemas bem diferentes. O joanete é aquele que o dedão do pé começa a entortar, ele pode encavalar, um dedo subir em cima do outro, até cruzar, fazer isso mesmo. O segundo dedo passar por cima ou por baixo do dedão e forma aquele caroço na lateral do dedo, na parte de dentro do dedão. Forma um caroço em que o dedão começa a ficar torto. O esporão já é aquele que acontece no calcanhar, na sola do pé, por baixo. Então é aquele que dá aqui embaixo, na região de apoio, quando o paciente pisa, ele sente como se tivesse uma agulha furando na sola do pé. O principal sintoma do esporão é uma dor que é matinal, a primeira pisada do dia, dói quando faz o apoio saindo da cama, ou quando fica muito tempo sentado ou deitado. Está lá numa recepção e vai levantar, dói. Está lá no trabalho, na cadeira, ficou o dia sentado, quando vai levantar, sente aquela fisgada. E o joanete é a deformidade do dedão mesmo, que faz aquele... a unha do dedo fica torta, o caroço cresce na parte de dentro, na frente do pé. Tá explicado, então. Muito obrigado, doutor Rodrigo Nunes, ortopedista, pelas informações a respeito dos nossos pés.
muitas vezes negligenciados, né? Muitas pessoas acabam esquecendo essa parte do corpo e é uma parte muito importante. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações, viu? Muito obrigado, bom dia para vocês.